Jornal Constitucional está começando. E hoje, de um modo especial, estaremos dando abertura e inaugurando o novo quadro Direito em Foco. De acordo com a nossa equipe, foi estabelecido que nós iremos apresentar, de um modo distribuído entre diversas cidades do Rio Grande do Norte, as constituições da nossa República que precedem a de 1988, que é a nossa atual Constituição. E hoje nós estamos trazendo a Constituição de 1946, aquela Constituição que sucedeu o Estado Novo, que foi imposto, como alguns dizem, por Getúlio Vargas, que inicia seu governo em 1930 e perdura até 1945, né? Ou seja, saímos de um Estado totalitário que refletia a atual situação da Europa para um aspecto mais redemocratizador. Nós estamos com alguns correspondentes distribuídos em alguns pontos distribuídos no Rio Grande do Norte e nós iremos distribuir a nossa apresentação da seguinte maneira. Contexto histórico, a correspondente Eduarda, de José da Penha, no Rio Grande do Norte, irá trazer. Aspectos políticos, Humberto Nobre, no município de João Dias. Aspectos culturais, nosso amigo Gladstone, no Venha Ver. Aspectos econômicos, Alexandre, no município de Itaú. Aspectos positivos e negativos, Anne Lalesca, no município do Encanto. Principais normas infraconstitucionais, Helena, também do município de Venha Ver. Dando início ao procedimento, iremos chamar agora contexto histórico. Vamos falar agora com a nossa correspondente Eduarda, lá do Venha Ver. Bom dia, Eduarda. Boa noite, caro amigo César e todos os telespectadores que nos acompanham. Venho aqui falar diretamente da cidade de José da Penha para tratar sobre o contexto histórico da Constituição de 1946. A Constituição de 1946 sofreu influência direta da Segunda Guerra Mundial e do fim do Estado Novo, porque ao fim do Estado Novo, o regime de Vargas ele perdeu forças e aliados, e com isso seu regime acabou por se encerrar no ano de 1945, o ano em que se encerrou a Segunda Guerra Mundial. E com o fim do Estado Novo, o Brasil passou a ter agora a possibilidade de se reorganizar na política e na democracia. Foi a partir daí, então, que foi elaborada a Constituição de 1946. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos que colaboraram com este trabalho no José da Penha. E agora nós iremos para o município de João Dias, agora com o nosso amigo Humberto Nobre. Olá, Humberto, o que é que você disse da gente? Eu falo diretamente de João Dias e trago informações para vocês sobre o período de 1946, seus aspectos políticos da Constituição, que deu-se início com Eurico Gaspar Dutra, que era o gestor desse período, e estendeu-se de 1946 a 1951. Esse início foi conhecido como o período da Quarta República Brasileira. Iniciou-se com a disposição do grande Getúlio Vargas, estendeu-se até 1964, quando ocorreu o golpe militar. O grande destaque desses anos de governo Eurico Gaspar Dutra foram o alinhamento do governo com os Estados Unidos, fazendo uma grande perseguição com os comunistas brasileiros. Ou seja, César, desde aí, nós brasileiros já tínhamos uma perseguição. Eu volto com você, César, aí no estúdio. Agradecemos a Humberto, nosso correspondente em João Dias, terra boa, povo bom, saudades deste povo, um abraço. E vamos agora subir a Serra de São Miguel, descer um pouquinho para o município do Venha Ver, que está localizado na tríplice fronteira entre o Rio Grande do Norte, Paraíba e o Ceará. E agora quem fala para nós é o nosso amigo Gladstone. Olá, Gladstone, o que você destaca hoje sobre aspectos culturais? Olá, Guilherme. No dia 18 de setembro de 1946, foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, a quarta Constituição Republicana, a quinta do Brasil, durante a presidência do general Eurico Gaspar Dutra, após a queda de Getúlio Vargas. Terminada a Segunda Guerra Mundial, de que o Brasil participou ao lado dos aliados contra as ditaduras nazifascistas, logo começaram os movimentos no sentido da redemocratização do país. Havia também no mundo, pós-guerra, extraordinária recomposição dos princípios constitucionais, com reformulação de constituições existentes ou promulgação de outras, como por exemplo da Itália, da França, Alemanha, Polônia, entre tantas outras, que influenciaram a reconstitucionalização do Brasil. No aspecto cultural, no que se refere ao dever estatal
de valorizar e incentivar a cultura, esta carta política foi mais incisiva e direta do que a Constituição de 1937, conforme consta no artigo 174, que diz que o amparo à cultura é dever do Estado. Para a cultura, o texto constitucional praticamente não se modificou, pois ele apenas repetia o que diz o texto constitucional no seu artigo 172 da Constituição do ano de 1937. Tudo de bom, Gladstone. Obrigado, pessoal do Minha Vez, que colaborou com esta edição. E agora vamos para o município de Itaú, município agraciado. Ultimamente teve uma reportagem muito bem feita por Padre Bessa sobre uma escolinha lá toda especial que foi consertada e foi dada para as crianças. E agora vamos entrar em contato com o nosso correspondente Alexandre, que irá destacar os aspectos econômicos da Constituição. Olá, Alexandre. Como vai, amigo César? Um grande abraço a cada um de vocês que nos assistem nesse momento. Primeiramente, é um sinal de prestígio e satisfação estar aqui falando a cada um de vocês. Estou falando aqui da nossa matriz, da nossa cidade itauense, de um povo acolhedor, de um povo pacífico, de um povo ordeiro, e trago o abraço da nossa população a todos vocês. Eu irei citar as características, os aspectos econômicos da nossa Constituição de 1946. A Constituição de 1946 nos traz essas características, esses aspectos econômicos bastante importantes para cada um de nós. Foi um período pós-Segunda Guerra Mundial em que as dificuldades, não só em cada país, mas sim a nível mundial, foi bastante aparente. Foi tanto que foi um período pré-recessão mundial, a grande recessão de 1949. Mas ela nos traz, nesse período da nossa criação, dessa Constituição de 1946, nos traz aspectos importantes, que foi nela que se teve a liberdade de criação de associações em nosso país para fins lícitos, para fins legais judicialmente. Foi nesse período também em que teve a separação dos três poderes da nossa Constituição, os poderes constituintes, ou seja, o poder executivo, legislativo e judiciário, que nada mais, nada menos teve um avanço, uma facilidade para a nossa população. Enfim, a Constituição de 1946 foi um avanço democrático, foi tida como a Constituição mais avançada para a época. É isso, os aspectos econômicos são esses da nossa Constituição de 1946. Eu devolvo aí a você, amigo César, um grande abraço de cada um de nós aqui da nossa cidade, dos itauenses, a cada um de vocês. Obrigado, Alexandre. Vamos agora para o município do Encanto, terra de São Sebastião, está localizado também o Mirante, em honra a São João Batista. E lá irá falar para nós aspectos positivos e negativos a nossa correspondente Anne Lalesca. Olá, Lalesca, o que você destaca hoje para nós? Olá, César Guilherme. Estou aqui diretamente da cidade encantada de São Sebastião, mais conhecida como município de Encanto, para mostrar alguns pontos positivos e negativos da nossa Constituição brasileira de 1946, onde, para aquela época, ela foi considerada bastante avançada pelo avanço da democracia e da liberdade dos indivíduos e do cidadão. Nessa Constituição foram regulados vários direitos básicos, entre eles a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de manifestação e pensamento sem censura, a inviolabilidade do sigilo de correspondência, a prisão apenas em flagrante delito, a extinção de pena de morte e o ponto principal dessa Constituição, que foi a separação dos poderes. Os negativos foi que durante a vigência da Constituição de 1946 ocorreu o golpe militar de 1964, que quem governava era o então presidente João Goulart. A partir de então, a Carta Magna passou a receber uma série de emendas, que foi a descaracterizando. E então foi suspensa por 6 meses pelo Ato Institucional número 1 e finalmente foi substituído pela Constituição de 1967, proposta oficialmente pelo Ato Institucional número 4. Então,
Agora volto com você, César Guilherme. Obrigada. Obrigado, Valesca, pessoal do Encanto, nossa saudação. Vamos agora mais uma vez para Itaú. Iremos conversar agora com a nossa correspondente Helena sobre as principais normas infraconstitucionais. Bom dia, Helena. O que você destaca hoje? Todos os telespectadores do Jornal Direito em Foco, bom dia, César Guilherme. Estamos aqui de frente à Câmara dos Vereadores no município do Itaú, Rio Grande do Norte, para falarmos sobre a Constituição de 1946, Constituição essa que foi considerada a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Adentraremos sobre os assuntos da norma constitucional e a regulamentação das mesmas. Dentre elas estão a individualização da pessoa natural, os seus direitos são assegurados perante a Constituição, todos os indivíduos são iguais perante a lei, a liberdade de pensamento, ressalvos nas questões políticas, a extinção da pena de morte, a ampliação do voto feminino e entre inúmeras outras que destacaram a importância dessa Constituição da época e são de suma importância para a regulamentação e as estruturações da aplicabilidade das normas. Voltaremos ao estudo do Jornal Direito em Foco com César Guilherme. Um bom dia a todos e muito obrigada. Obrigado, Helena. Obrigado a todos de Itaú que colaboraram, o nosso amigo Alexandre. E com isso daqui nós encerramos a nossa primeira parte do quadro Direito em Foco, onde tratamos da Constituição de 1946. Este fenômeno tão bonito que é o constitucionalismo e que hoje, de um modo particular, apesar de tratarmos sobre a de 1946, temos aí 30 anos da nossa Constituição, né? 30 anos de crises, 30 anos de bonança, 30 anos de acertos, 30 anos de declínios. E o que resta para nós é saber que, apesar de todos os pesares, o nosso constitucionalismo sobreviveu a tudo isso e sobreviverá, se Deus quiser, assim seja. Então, a todos que nos acompanharam, uma boa noite, até amanhã, fiquem ligados nos próximos quadros do Direito em Foco.